No início da história humana, ainda no frescor do Éden recém-perdido, nasceu o primeiro conflito entre irmãos. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, protagonizaram uma das narrativas mais chocantes e simbólicas da Bíblia. Uma história de inveja, rejeição e sangue derramado que ecoa até hoje. Mas o que realmente aconteceu? E o que essa história quer nos ensinar sobre a natureza humana? Após a expulsão do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida fora do paraíso. Foi nesse cenário que nasceram seus dois primeiros filhos. Caim, o primogênito, e logo depois, Abel. Caim se tornou lavrador, Abel, pastor de ovelhas. Suas profissões não eram apenas ocupações, mas representavam duas formas distintas de viver. O contraste entre o trabalho da terra, Caim, e o cuidado de rebanhos, Abel, já antecipa o conflito. A agricultura exige esforço físico constante, lida com a frustração do solo. O pastoreio, por sua vez, simboliza algo mais contemplativo. Gênesis 4:3-5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? A Bíblia não dá uma resposta clara, mas muitos estudiosos apontam que a diferença estava no coração, e talvez na qualidade e intenção da oferta. Caim se encheu de ira. A rejeição não foi apenas da oferta. Ele sentiu que ele próprio havia sido rejeitado. O sentimento de inferioridade alimentou um ciúme profundo. O rosto de Caim caiu. Gênesis 4:6-7. Então o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui, Deus alerta Caim. Ele ainda tem escolha. O pecado está à espreita, mas ele pode vencê-lo. É uma lição de livre-arbítrio e responsabilidade pessoal. Caim, dominado pela inveja, convida Abel para o campo. Ali, longe dos olhos de todos, o primeiro assassinato da história acontece. Gênesis 4:8. E disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A frieza do texto choca. Não há detalhes nem justificativas, apenas o ato brutal. O primeiro sangue humano é derramado por um irmão. Então o Senhor pergunta a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Caim mente. Responde com sarcasmo: Sou eu o guardador do meu irmão. Gênesis 4:9-12. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O castigo não é a morte. Deus o amaldiçoa com a esterilidade da terra e o condena a ser errante. Mas, surpreendentemente, Deus também o protege com um sinal, para que ninguém o mate. Mesmo após o crime, Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o mate. Por quê? Seria misericórdia? Ou uma forma de fazer Caim viver com sua culpa? Esse sinal tem gerado diversas interpretações ao longo dos séculos. Alguns veem como graça divina, outros como maldição visível. A origem dos conflitos humanos. Reflexão. A história de Caim e Abel é o primeiro registro bíblico de um conflito entre seres humanos. Não foi por território, riqueza ou defesa, foi por inveja espiritual. Isso mostra que os maiores conflitos da humanidade nascem no coração, antes de se tornarem ações. Expansão. A Bíblia nos ensina que do coração procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. O primeiro crime da história humana não veio por necessidade, mas por desejo desordenado. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Teorias teológicas. Falta de fé. Hebreus 11:4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim.
Ausência de sangue. Abel ofereceu um sacrifício de sangue, apontando para o futuro sacrifício de Cristo. A atitude do coração. Caim deu do fruto da terra, sem destaque de primícias, ou entrega total. Reflexão. Deus não olha apenas para a oferta, mas para quem a oferece. É possível dar algo para Deus e ainda assim ser rejeitado. O pecado que jaz à porta. Comentário. A metáfora de Gênesis 4:7 apresenta o pecado como uma fera agachada, pronta para atacar. O termo hebraico usado para jaz à porta é semelhante a um predador em emboscada. Deus avisa Caim que ele tem a capacidade de dominar o pecado, mas ele escolhe não fazer isso. Aplicação prática. A tentação não é o pecado em si. É a escolha que fazemos diante dela que define o resultado. O sangue de Abel clama da terra. Em Hebreus 12:24, é dito que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Cristo clama por misericórdia. Essa comparação entre Abel e Jesus mostra que Abel é uma figura profética. Um inocente morto injustamente, cujos atos ainda falam mesmo depois de sua morte. A maldição e o destino de Caim. Caim é amaldiçoado a ser um fugitivo. Gênesis 4:12. A terra que já havia sido amaldiçoada por causa de Adão, agora se fecha ainda mais a Caim. Ele fundará uma cidade, Nod, símbolo do distanciamento de Deus, tentando construir segurança longe do Criador. Curiosidade. O nome da cidade que Caim funda é Nod, que em hebraico significa vagando, errante. Ele tenta construir permanência, onde só há condenação. Caim como símbolo da humanidade sem Deus. Comparações com outros personagens. Judas como Caim, entrega um inocente e é consumido pela culpa. Saul, também rejeitado por Deus, persegue Davi com inveja mortal. Em 1 João 3:12, João diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Símbolo maior. Caim representa todos que tentam se aproximar de Deus por seus próprios méritos, sem arrependimento. Sem fé. A linhagem de Caim e a corrupção da humanidade. Análise genealógica. Caim gera Enoque, e este outros descendentes, até Lameque, que também é assassino. Gênesis 4:23-24. A linhagem de Caim é marcada por orgulho, poligamia e violência crescente. Em contrapartida, nasce Sete, e dele vem Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Contraste. Caim constrói cidades, Gênesis 7. Constrói um legado espiritual. Caim se afasta. 7. Representa os que buscam a Deus. Outras tradições. Algumas tradições judaicas dizem que Caim e Abel disputavam uma irmã gêmea como esposa. Apócrifos, no livro de Adão e Eva, não bíblico. Há mais detalhes emocionais sobre o remorso de Caim. Simbolismo no islamismo. A história é contada no Alcorão, com ênfase no pecado de assassinato e na justiça divina. Representações artísticas, pinturas de Rubens, filmes, músicas, como The Mark of Cain, imortalizaram a narrativa. Reflexões. A história de Caim e Abel é um espelho da condição humana. Inveja, orgulho, ira. A importância de oferecer o melhor de si, não apenas externamente, mas de coração. O pecado como uma fera espreita, mas que pode ser dominado. O valor da vida humana aos olhos de Deus. Curiosidades e interpretações culturais. A história inspirou inúmeras obras de arte, músicas, poemas e filmes. Em algumas tradições judaicas, Caim representa o lado sombrio da humanidade. A figura de Abel, como tipo de Cristo, inocente que morre injustamente. O local onde Caim matou Abel é considerado por alguns como a origem da terra de Nod. A história de Caim e Abel não é apenas sobre dois irmãos.
É sobre todos nós. É sobre o que acontece quando deixamos o pecado dominar nosso coração. É sobre a escolha entre o bem e o mal, todos os dias. Qual oferta temos feito? Temos vigiado nosso coração contra a inveja, o orgulho, o ressentimento? Que a história de Caim e Abel nos sirva como alerta, mas também como convite ao arrependimento e à transformação. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Que Deus abençoe.